A receita de hoje é um clássico italiano. Eu tô falando de risoto, mas na minha versão vai paio, vinho tinto e até azeitona. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu acho, né? Antes da gente começar essa receita maravilhosa, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação, curtirem, comentarem o vídeo, compartilharem, e isso vai fazer com que vocês deixem uma pessoa que depende da autoafirmação das redes sociais fique extremamente feliz. E para começar o nosso caldo de legumes, a gente vai cortar uma cebola grande em 4, tá? 4 partes. Lavei e escovei uma cenoura com casca e tudo, cortei ao meio. Aqui tem 2 médias, se você tiver uma grande, pode ser a grande. Uma só, não precisa ser 2. 2 dentes de alho amassados com a mão, com casca e tudo. 2 talos de salsão bem fresco, quanto mais fresco melhor. Vou dar uma cortada aqui, porque senão não vai caber na minha panela. O salsão é que vai dar o cheiro característico do caldo de legumes, fica maravilhoso. E 1,5 litro de água. Vou colocar aqui. Já encheu minha panela. Liguei esse fogo, tá alta a chama. Quando o caldo começar a ferver, a gente abaixa esse fogo, vai tampar e deixar por 30 minutos, tá? Não tem segredo, é só isso, é muito fácil. Eu vou deixar ele aqui então. E mais um detalhe, quando esse caldo levantar fervura, você vai colocar 4 florzinhas de cravo e 4 sementes de pimenta do reino. Se você não tiver pimenta do reino, pode ser aquela em pó, a que você tiver. Aqui no caso eu ainda vou usar pimenta rosa, porque ela solta um cheiro maravilhoso e é uma das pimentas que eu mais gosto quando precisa que a receita exale algum cheiro característico. E vou tampar e deixar 30 minutos. E pra gente já agilizar essa receita, enquanto o nosso caldo tá fervendo, a gente vai começar a fritar e refogar o paio com a cebola, tá? Então eu vou começar com 2 colheres de sopa de azeite. Ai, pega o azeite. Então 2 colheres de sopa, pode ser numa frigideira, numa panela, só vai ser uma panela que fique separada depois do risoto. Liguei o fogo, deixa dar uma esquentadinha. Vocês perceberam que eu mudei de cenário hoje, né? Eu mudei de cenário, eu tô com um microfone maravilhoso. Meu amor, o upgrade aqui tem sido rapidíssimo. Agora a gente vai começar refogando meia cebola picada. Eu dou preferência pra cebola branca aqui. Mas como risoto vai vinho tinto, então se você só tiver cebola roxa não tem problema, tá? Cebola começou a levemente dourar e murchar, pode adicionar o paio. Aqui eu tenho o paio cortado em formato meia-lua, que nada mais é que cortar pela metade e depois ir cortando o paio fatia por fatia. Aqui tem mais ou menos 300 gramas. Não precisa deixar a cebola dourar demais, até porque esse paio vai ter que fritar, ele vai refogar. Então se você deixar essa cebola dourar demais para depois colocar o paio, pode ser que ela queime, tá? Então só murchou e dourou levemente, coloca o paio. O paio, para quem não se recorda, é aquela linguiça que vai na feijoada. Ele é bem gostoso, tanto quanto a calabresa, na verdade eu acho mais que a calabresa. Eu acho ele não é tão... A defumação dele é mais gostosa que a da calabresa. Quem não gosta de paio já tá com a alma podre. Não gostou de paio, entrega a alma pra Deus, porque não tem como não gostar de paio. Fica maravilhoso com tudo. Nosso paio já tá bem fritinho, já tá bem dourado, então eu desligo o fogo e deixo ele separado, deixo ele reservado. Então, o paio já tá aqui reservado, fritinho. A gente já pegou uma frigideira um pouco maior pra começar a fazer esse arroz. E o caldo de legumes, ai, o cheiro que isso aqui fica é maravilhoso. Ai, salsão tem um cheiro incrível, né? Eu amo. E eu vou roubar um paio, ok, porque eu não sou obrigado. Então, a gente vai começar esse arroz esquentando um pouco a frigideira. Então, agora 2 colheres de sopa de azeite. Coloquei aqui, ai, era esse restinho aqui. Meia cebola picada. Aqui, de novo, usa cebola branca, tá? Mas, se você quiser usar roxa, fica à vontade. A casa é sua.
Agora eu vou refogar essa cebola, vou esperar ela murchar um pouco e dar uma leve dourada. Nossa, o cheiro que a cozinha fica com cebola refogando e caldo de legumes caseiro. Eu tenho certeza que a vizinha deve estar doida pra vir aqui em casa. Não pode, é quarentena. Não façam a Gabriela Pugliese. Até porque já dizia Clarice Lispector, errar é humano, permanecer no erro é Gabriela Pugliese. Cebola já murchou, já deu uma leve dourada. Eu vou pegar uma xícara pra gente colocar o nosso arroz. Então aqui a gente vai colocar uma xícara de arroz arbóreo, tá? O risoto, ele tem 3 tipos de arroz, mas esse em específico é o arbóreo. Então uma xícara mede certinha. E essa quantidade, ela dá para 2 pessoas. Aí se você quiser fazer para 4, você dobra e vai aumentando assim progressivamente. Coloquei o arroz, não pode lavar, não pode fazer nada. Só peguei o arroz e coloquei aqui na frigideira. Vou dar uma leve refogadinha também. Dou só uma misturada, na verdade, com a cebola, fogo médio, tá? Nunca fogo alto. E é importante que você pegue uma frigideira relativamente grande, porque o arroz de risoto, ele começa a expandir, ele dobra de tamanho. Então, se você pegar uma frigideira muito pequena ou uma panela muito pequena, esse arroz vai transbordar, vai virar uma caca. Então, pega uma frigideira grande. Agora a gente vai colocar vinho branco. Aqui eu vou colocar 50 ml de vinho branco. Parece chique, né? Não tem nada de chique. É só um arroz que fica maravilhoso, que fica extremamente gostoso, mas ele parece chique. Nem tudo que é chique é chique. Aliás, as coisas simples são muito chiques, né? Quando eu coloco esse vinho branco, eu espero ele secar. Depois que ele secar, a gente começa a colocar o nosso caldo de legumes. E o risoto tem uma coisa. A partir do momento que você colocou esse arroz aqui e misturou ele com a cebola, nunca mais você vai parar de mexer ele. Até que você acabe essa receita, você não vai sair do fogão, não vai parar de mexer. Ó, eu tô falando aqui, devia estar mexendo. Secou o vinho branco, hora de começar a colocar o caldo de legumes. O fogo tá baixo, tá? Não tá totalmente baixo, ele tá de médio pra baixo. Coloco umas 2 conchas e meia. O caldo tá bem quente. Coloquei o caldo de legumes, hora de começar a mexer. Mexe seu risoto devagar, com paciência. É uma receita que é muito simples, só que ela demanda um pouco de paciência, porque a cremosidade do risoto, ela vai sendo formulada, ela vai sendo construída por causa do amido do arroz. Então, conforme a gente vai colocando esse caldo, vai mexendo o arroz e vai passando os minutos, ele começa a ficar cremoso porque o arroz vai soltando o amido. Então isso tem que ser devagar, tá? Não deixa o fogo alto, senão o arroz vai ficar cru, vai acabar seu caldo e não vai dar certo. Deixa ele ali próximo do baixo e vai com muita paciência. E sempre mexendo. Você vai perceber que cada vez que você vai mexendo, o arroz ele vai encorpando. Ele vai encorpando e ele vai engrossando. Eu já vi gente colocar creme de leite para fazer risoto, colocar vários tipos de coisas para engrossar o arroz. Gente, isso não existe, tá? Risoto de verdade não leva creme de leite. O risoto vai ficar grosso porque você vai soltando o amido do arroz aos poucos. E o arroz ele nunca pode ficar seco por completo. Quando ele estiver próximo de ficar seco, você pega de novo mais umas 2 conchas e meia de caldo e coloca aqui de novo. Bora mexendo, bem gostosinho, devagar, que a gente vai chegar lá. E quando vai ser hora de saber que seu risoto tá pronto? Quando você pegar, experimentar e o arroz estiver al dente. Ele tem que estar al dente. O al dente é o quê? Não muito mole, não muito duro, tá? Você vai morder e vai sentir que o arroz ainda tem uma maciez que não tá muito mole. Se ele ficar mole demais, passou do ponto. Não pode estar duro, tá? Então, conforme você vai
fazendo, vai provando, vai pegando um pouquinho, morde. Quando ele tiver macio, ele tem que ficar macio. Já pode parar de colocar caldo, tá? Já tá ótimo, aliás. Agora eu só vou esperar esse arroz dar uma leve secada e vou adicionar o vinho tinto. A gente vai colocar 100 ml de vinho tinto. Esse vinho não é aquele vinho doce, tá? É um vinho tinto, pode ser vinho tinto fino seco, vinho tinto suave, não importa. Só tem que ser um vinho tinto que não seja aqueles que venham com açúcar ou adoçados. Esses vão estragar seu risoto, tá? É só um vinho tinto tradicional, pode ser barato, o que você quiser, só tem que ser tradicional. E aí a gente vai colocar ele aqui. Agora ele fica todo lilás. Você espera esse vinho tinto vai mexendo nele, não para de mexer. Vai mexendo. E esse arroz continua soltando o amido. Vinho tinto deu uma leve diminuída, hora de colocar a couve e manteiga picada bem fininha. Aqui tem 2 punhados, ó. Não fiz uma quantia exata, tá? Só a couve ela murcha, né? Ela fica bem murchinha. Então só tem 2 punhados. E aí a gente incorpora ela aqui nesse risoto. Mexe com cuidado para não transbordar tudo da frigideira. Digo por experiência própria. Couve deu uma murchada, hora de colocar azeitona picada. Azeitona eu sei que tem gente que não gosta. Se não gostar, não coloca, o risoto é seu, tá? Até aqui, o que você tem que fazer é o risoto ficar com textura de risoto. Se não gostar da couve, também não põe, quem vai comer é você. Se não gostar da azeitona, também não põe. Eu vou colocar porque aqui em casa todo mundo adora. E aqui tem 1 punhado de azeitonas. Eu só peguei a azeitona assim com a mão, piquei elas e vou colocar. Também não tem um tanto certo. Incorporei a azeitona, hora de colocar aquele paio refogadinho com a cebola que a gente fez lá no começo. O fogo tá baixo agora, tá, gente? Nunca deixa no fogo alto, pelo amor de Deus. Fogo bem baixinho agora pra gente incorporar. O vinho tinto já foi dando uma boa reduzida, o arroz tá bem cremoso. A gente ainda não colocou sal e pimenta, até porque o paio é uma linguiça, é um embutido bem salgado, tá? Então vai devagar no sal. Agora eu vou acertar um pouquinho do sal, tá? A gente não tinha colocado, então vou colocar só um pouco, porque paio é bem salgado. E um pouquinho de pimenta do reino. Agora que a gente já acertou o sal, já misturei tudo aqui, desligo o fogo. E para trazer aquela cremosidade, trazer aquele brilho e deixar o risoto perfeito, ainda tem 2 ingredientes que vão fechar com chave de ouro. Que é 25 gramas de manteiga. Essa é uma das únicas coisas que tá contada mesmo, tá? Algumas manteigas vêm com a quantidade lá marcada certinho. Aqui tem 25 gramas e essa manteiga tem que estar gelada, porque ela vai trazer toda a cremosidade, ela vai emulsionar esse risoto. Agora, como o risoto tá muito quente, a manteiga vai derretendo rapidinho. Aí você vai ver que ele começa a ficar muito brilhante e bem mais cremoso. Manteiga derretendo, quase desaparecendo, 50 gramas de parmesão ralado. Vai trazer mais cremosidade pro risoto. E tudo isso com o fogo desligado, tá? Agora não tá mais ligado, é só com a temperatura dele mesmo e da panela. Pra quem ama queijo, risoto é perfeito. Acabei de mexer aqui no queijo, ó, vou colocar aqui um pouco no meu prato. Ai, tá tão lindo, tá tão cheiroso. Hora do que? Mais queijo. A gente vai ralar parmesão por cima pra ele ficar ainda mais gostoso do que já tá. Então é isso, amores. Ralei o queijinho parmesão por cima. Queijo parmesão é aquela coisa, quanto mais, melhor. Risoto é extremamente fácil de fazer. Vocês viram que não tem segredo, não é um bicho de 7 cabeças, só precisa de paciência. Já vai, põe uma playlist bem gostosa no Spotify, vai dando streaming nas lendas, vai ouvir Dua Lipa, vai ouvir Pablo Vittar, que ele vai ficar perfeito. Eu vou aqui comer. É isso, espero que vocês tenham gostado. Hoje não foi sobremesa, até porque nem só de doce viverás o homem, tá escrito na Bíblia. E eu trouxe uma receita maravilhosa, né? Então, até a próxima. Beijo, amores!